Gravando. Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Se mais gente for entrando, eu vou colocando aqui. Gente, então, só dar uma introdução para esse curso, o que vocês vão aprender, né, nessa jornada. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, neste curso, a gente vai aprender, né, o conceito básico aqui do tarô, mas através desse curso vocês vão conseguir fazer tiragens para vocês mesmos e até mesmo para outras pessoas, tá? As principais tiragens a gente vai aprender aqui, o significado de cada carta, tanto dos arcanos maiores quanto dos menores, tá? A história do tarô, a estrutura do tarô e, claro, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar lá no grupo. Agora eu vou deixar aberto a partir da primeira aula. Qualquer dúvidas que vocês vão tendo durante a trajetória, vocês podem ir perguntando lá, tá bom? Então, essa primeira aula, a gente vai falar do que é o tarô, a história do tarô, a estrutura do tarô. Então, essa primeira aula, ela vai falar lá do passado, como que essa ferramenta chegou aqui para nós, né? E o porquê que ela nos ajuda a enxergar as situações da nossa vida, né? O tarô terapêutico, ele não tem o propósito de trazer previsões para a gente, tá? Não seria esse o propósito, o direcionamento dele. O propósito do tarô terapêutico é trazer uma orientação, uma clareza para o que está acontecendo ao nosso redor. Ele pode trazer uma perspectiva de futuro, então ele pode mostrar, olha, essa decisão, se você tomar, se você ir por esse caminho, pode gerar essa consequência. Então ele traz um alerta, mas não que ele vá influenciar na nossa vida, no nosso futuro, tá? Então, tem pessoas que usam a técnica da divinação, né, que a gente vai ver um pouquinho sobre, mas não é o propósito desse curso, tá? Claro, o significado das cartas serão os mesmos, tanto para uma orientação de presente, quanto uma orientação de futuro. E se vocês se conectarem com a técnica da divinação, tá tudo certo, tá? É que eu, como uma pessoa ansiosa, não consigo me conectar com essa técnica, né? Acho que prever futuro não faz muito sentido assim para mim, mas sim, o tarô ele pode sim ser usado para isso, tá? Inclusive, opa, Inclusive, ele era usado na antiguidade para previsões, principalmente de guerras, tá? A astrologia, o tarô, os oráculos, no passado, eles eram usados justamente para essas questões de guerra, para saber dos inimigos. Então, tanto a astrologia quanto o tarô e oráculos eram usados principalmente para previsões do futuro. Aos poucos, eles foram sendo, né, ressignificados, e agora a gente tem outras formas de usar também. Quem trouxe essas outras formas de usar os oráculos foi Jung, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele também, é ele que trouxe essa nova consciência para que a gente possa usar os oráculos de uma outra forma, tá? Então, o que é o tarô? O tarô, ele é uma ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual e que vai além das previsões. É uma maneira de entender e refletir sobre certas situações. O tarô, ele está acima das nossas projeções. Portanto, ele não pode ser classificado como bom e mal, pois somente reflete a energia e o momento do consulente. É composto por 78 cartas, 22 são os arcanos maiores e 58 são os arcanos menores, tá? Então, o tarô, ele não tem esse propósito de falar que algo ruim ou bom vai acontecer, porque às vezes a gente faz uma tiragem com uma carta positiva, por exemplo, numa tiragem sai a carta do Sol. A carta do Sol é uma carta de realizações, mas ela pode ser uma carta avisando a possibilidade de uma gestação. Se a pessoa, ela não quer ficar grávida naquele momento, pode ser que não seja uma boa notícia para ela, tá? Então, ele não é classificado nesse lugar de bom
ou mal, tá? Ele vem só para trazer clareza das situações, certo? E, como eu disse, ele vai além das previsões, o que ele pode trazer também. Então, as cartas refletem nossos próprios desejos, ações e objetivos secretos. Pode nos ajudar a desenvolver uma consciência interior para que possamos tomar decisões mais assertivas e conscientes. As cartas revelam a energia à nossa volta, para que você esteja aberto à escolha e principalmente a uma autodescoberta, tá? Então, eu costumo dizer que o tarô, ele é um reflexo do nosso inconsciente. Ele mostra literalmente que as respostas estão dentro de nós e que muitas vezes a gente não consegue acessar. Muitas vezes, quando a gente faz uma tiragem de tarô, geralmente a pessoa, né, ou quando a gente vai tirar para a gente mesmo, a gente fala, nossa, era justamente o que eu estava sentindo. A minha intuição já estava avisando que seria algo nesse sentido. E aí vem o tarô e ele confirma. Então, ele nunca vai trazer algo que esteja fora da nossa energia. Ele pode trazer alertas, sim, mas é aquilo que está ressoando com o nosso momento, com as situações que estão nos rodeando, tá? E ele pode ser usado também como algo como um caminho de autodescoberta. Então, você está muito confuso do seu caminho, você não sabe qual decisão tomar. Ele pode mostrar, inclusive, que a sua personalidade, a sua essência, é ela que vai direcionar o seu caminho. Por isso que eu falei que ele não interfere no nosso processo, tá? Ele orienta, mas quem toma as decisões somos nós. Então, como eu falei, o tarô é um espelho refletindo o que o seu inconsciente. Tá? Então, o tarô é um espelho refletindo o que o seu inconsciente está querendo te dizer, mas você não está conseguindo acessar. É um convite para entendermos de forma mais profunda o nosso interior e acessar as respostas que precisamos para tomar boas decisões ou entender a situação que nos rodeia, tá? Não necessariamente o tarô vai trazer algo que você precisa decidir ou um caminho que você precisa trilhar. Às vezes, você só precisa compreender mesmo aquela situação. Por exemplo, numa tiragem de saúde, principalmente, né? Uma pessoa doente, aí vamos tirar para ver se aquela pessoa vai melhorar ou não. Pode ser que o tarô mostre que a pessoa vai precisar passar por aquilo, por um aprendizado, por uma evolução pessoal. Então, às vezes, ele traz clareza da situação e não tem decisão nenhuma que a gente precise tomar para mudar aquilo, tá? Então, por isso que ele sempre vai trazer esse momento presente. Então, a pessoa está passando por aquilo, ou às vezes é uma questão da nossa saúde, ele vai nos mostrar, olha, essa pessoa está aprendendo a desapegar aqui do plano material, essa pessoa está aprendendo a ser menos egoísta. Tudo isso ele pode trazer, tá? Mas às vezes é só um aprendizado e não uma questão de decisão que a pessoa precisa tomar, tá? Tudo certo até aqui, gente? Sim? Legal. Então, ao estudar o tarô, realizamos uma viagem interna de autodescoberta e assim conseguimos viver uma vida mais alinhada com a nossa essência. O tarô nunca vai mostrar algo diferente de quem a gente é. Ele trabalha muito a nossa autorresponsabilidade. Ele pode, inclusive, mostrar que alguma pessoa, né, você vai perguntar, quero saber de um amigo do trabalho. Ele pode mostrar que esse amigo do trabalho tem uma má intenção com você, mas é a sua autorresponsabilidade de ter atraído uma situação desafiadora daquela forma, tá? Então, ele também pode mostrar que você está aprendendo com aquela pessoa, mas nunca ele vai colocar a culpa no externo. Sempre tem a ver com a nossa vida interna, o que o tarô vai estar trazendo. Então, as cartas não têm o poder de determinar nosso destino. Elas servem para nos mostrar as energias envolvidas em certas circunstâncias de nossas vidas e aponta para a melhor decisão a ser tomada, certo? Então, as 78 cartas do tarô representam uma jornada, nos ajudando a compreender o passado,
aproveitar o que o presente nos oferece e ter uma percepção mais aguçada do futuro. O tarô nos coloca como protagonistas das nossas vidas, tá? Então, geralmente, o tarô, ele não vai trabalhar passado e futuro, ele vai trabalhar o presente, mas ele pode nos ajudar a compreender uma situação que aconteceu, inclusive pode ser que o presente seja consequência daquela situação. Então, tem tiragens que falam justamente disso, de uma situação, aí a gente vai ver passado, presente e a consequência, né, dos nossos atos no momento presente, e ele nos oferece uma percepção de futuro, que foi o que eu falei lá no começo, tá? Então, não é no sentido de previsão, mas ele pode trazer uma clareza que certas situações, certas decisões que você tomar, vai gerar aquele tipo de consequência. Então, você pode falar, opa, então não vou seguir esse caminho, vou esperar mais um pouco, ou então é justamente isso que eu quero, vou trilhar esse caminho, tá? Por isso que ele nos coloca como protagonista. Ele vai dar orientação, mas quem toma a decisão é você, tá? Então, agora, a gente vai para a história do tarô. Em relação ao que é o tarô, ficou claro? Tudo certo? Legal. Então, vamos para a história, como que o tarô chegou até nós, né? Então, na verdade, nós não temos uma história concreta. Ah, o tarô surgiu em tal lugar, foi dessa forma, alguém criou. A gente não tem essa informação, tá? Ninguém sabe ao certo a origem do tarô, mas remonta ao século XV na Europa, onde era usado como jogos de cartas, antes de ser adotado como uma prática esotérica, tá? Então, começou o tarô, que a gente sabe é que foi aquele baralho tradicional mesmo que eles jogavam, tá? Inclusive, eles usavam esse baralho para que a igreja não soubesse que eles estavam fazendo esses jogos, né, para camuflar. Então, eles começaram a estudar os arquétipos através do baralho tradicional e a igreja não sabia o que estava acontecendo, porque depois que a igreja soube dessa prática esotérica, muitos tarôs foram pegos, né, foram tirados das pessoas e a igreja, inclusive, ficou com esse conhecimento, tá? Porém, é fato conhecido que os baralhos existiam na Índia e no Oriente Médio, né, principalmente ali no Egito, na Antiguidade. E provavelmente eles foram levados para a Europa pelos cavaleiros templários, durante e depois das cruzadas à Terra Santa, né? Então, os cavaleiros, eles faziam parte da igreja, né, principalmente na Guerra Santa e tudo mais, e eles foram pegando esses tarôs, esses baralhos, e eles foram ficando com o conhecimento. Aí surgiram os ciganos, né, os andarilhos, e eles começaram a levar novamente o tarô para a Europa na Idade Média. Então, várias pessoas tinham conhecimento e conforme todo esse movimento que foi acontecendo na Idade Média, o tarô foi se espalhando pelo mundo, tá? Mas a maioria usava o baralho normal para fazer esse movimento. Dos baralhos que usamos hoje, o tarô de Marsella é o mais tradicional e antigo. Depois do baralho normal que eles usavam, o de Marsella, que foi criado na França por Jean Noblet, era o que eles usavam, tá? Aí sim eles começaram a trabalhar como uma ferramenta esotérica mesmo. Daí eles começaram a prever futuro, principalmente as guerras, tá? A partir dele, surgiram outros baralhos, tem inúmeros baralhos, mas o que veio depois do tarô de Marsella foi o de Waite, tá? Que foi desenvolvido no final do século XIX, mais precisamente em 1909, pelo Dr. Arthur Edward Waite e pela artista Pamela Colman Smith. Ambos eram membros da Ordem Aurora Dourada, eles eram maçons, tá? E eles eram estudiosos do ocultismo. Eles começaram a estudar o baralho tradicional e o tarô de Marsella, mas era muito complicado deles
eles decorarem, vamos dizer assim, os significados daquelas cartas, né? Depois eu vou mostrar para vocês a diferença do de Marcélia e de Waite. Então, ele, né, o Eduard, ele era psicanalista também, ele estudava muito as questões, né, da psicologia e tudo mais, e junto a Pamela, eles mudaram os arcanos menores, tá? Os arcanos maiores, tanto do tarô de Marcélia quanto de Waite, é praticamente igual, né? Dá para a gente ver na figura o que ela está querendo transmitir. Mas os arcanos menores são totalmente diferentes. No tarô de Waite, a Pamela, ela conseguiu trazer figuras que arremetem à nossa rotina, o dia a dia. Então, a gente consegue olhar para a figura e interpretar o que aquilo quer dizer. No tarô de Marcélia, não. Por exemplo, o 4 de paus, no tarô de Marcélia, são 4 paus. Então, a gente tem que lembrar o que ele significa. Já no tarô de Waite, tem a imagem como se fosse de um casamento, porque o 4 de paus, ele fala de celebração, de conquistas, de parcerias. Então, acaba ficando mais fácil da gente olhar para aquela figura e entender. E foi o Waite Pamela que trouxe essa nova perspectiva, esse novo olhar sobre o tarô. Por isso que eu falei que ele é mais fácil de interpretar, mas é o mesmo significado, eles não mudaram o significado, eles só facilitaram a leitura. Tá? E trabalhando bastante o ocultismo, né? O tarô, ele é bem voltado a essa parte oculta, segredos, mistérios, porque ele acaba traduzindo o nosso inconsciente, tá? O tarô é uma ferramenta poderosa para trazer consciência e auxiliar no caminho de evolução, pois ele é atemporal e inspira a criar caminhos para alcançar o que deseja, apontando as oportunidades e os desafios que precisamos enfrentar. Então, no tarô não teve muitas mudanças dessa época, né, do século XIX. As pessoas foram reproduzindo as figuras, os baralhos, mas não houve mudança na interpretação. Por isso que diz que ele é atemporal, tá? A única coisa que mudou é que ele saiu de ser só previsão e ele acabou se tornando também orientações, tá? Tarô terapêutico é algo novo, não é agora, né? Não era naquele tempo que ele era usado dessa maneira. Então, como que funciona o tarô? Então, como eu falei no início, né, a palavra divinação, ela significa ser inspirado pelos deuses. Adivinhar é prever ou predizer, que foi a primeira técnica usada, tá? A divinação. E aí entrou Jung, né? Jung, ele cunhou o termo sincronicidade para descrever coincidências significativas. Ele acreditava que a carta de tarô que escolhemos é inspirada por algo interior que precisa ser expresso ou se manifestar no mundo exterior naquele momento. O tarô funciona porque ele toca as notas que ressoam na sua alma. Quem falou isso foi Jung, né? E Jung, ele foi um psicanalista junto com Freud, tá? Freud era uma pessoa extremamente racional, totalmente voltada apenas para a psique, e Jung começou a questionar outras coisas, porque nesse momento começou a vir à tona astrologia, tarô, oráculos, e Jung, ele gostava muito da questão dos arquétipos, principalmente o tarô, ele é muito voltado a isso, né? Por isso que fala que é uma jornada. Depois a gente vai ver cartas por cartas e a gente vai ver principalmente nos arcanos maiores que é realmente uma jornada de evolução que é descrita naquelas figuras, tá? Como se fosse uma história mesmo. E quem teve essa sacada foi Jung. Então, ele começou a trabalhar os oráculos, né, o tarô, a astrologia, inclusive, ele uniu muito o tarô com a astrologia, o que a gente vai fazer aqui também, até para ficar mais fácil para a gente aprender sobre as cartas, e aí ele se separou de Freud, porque Freud não aceitou essas outras ferramentas, né, para Freud era só psicanálise como fonte, e ele não agregava mais nenhum tipo de ferramenta. E Jung, ele foi estudar todos esses outros oráculos, os arquétipos, e ele começou a trazer uma nova consciência para a tiragem do tarô. Então, por isso que foi ele que trouxe essa questão do tarô terapêutico, tá? Pelos estudos dele, pelas histórias que ele foi enxergando nas tiragens de tarô.
Tudo bem até aqui, gente? Estou indo muito rápido? Não? Tá tranquilo? Tá. Então, vamos para a estrutura do tarô. Como que o tarô ele é estruturado? O tarô é composto por 22 cartas chamadas arcanos maiores, que representam os 22 aspectos fundamentais da vida, simbolizando arquétipos e eventos de grande impacto. Os arcanos menores, que são 56 cartas, são divididas em naipes, copas, espadas, ouro e paus, e retratam situações do dia a dia, tá? A gente pode usar apenas os arcanos maiores para fazer as tiragens. Eu até vou recomendar ao longo do curso que vocês estudem primeiro os arcanos maiores, porque eles podem trazer várias respostas. É muito mais fácil de lembrar e de se conectar com a figura, né, com o significado dos arcanos maiores, e depois, aos poucos, vai incluindo os arcanos menores. Na antiguidade, não existiam os arcanos maiores, e como eles usavam o baralho, praticamente eles trabalhavam só com os arcanos menores, mas depois, com a entrada dos arquétipos, aí virou uma ferramenta esotérica, as pessoas mudaram, né? Começaram a se conectar muito mais com os arcanos maiores. Então, tem tarólogos, inclusive, que só usam as 22 cartas e tá tudo bem, tá? Então, as 22 cartas dos arcanos maiores, elas falam de coisas mais profundas, do nosso processo de evolução, pode remeter coisas do passado, presente e futuro, de uma maneira muito mais profunda. Já os arcanos menores, eles falam do nosso cotidiano, do dia a dia, de coisas mais fáceis da gente lidar. Então, quando a gente tira um arcano maior, geralmente é a espiritualidade trazendo mesmo um chacoalhão para a gente. É algo mais profundo, vai depender de um processo para a gente resolver ou entender aquela situação. Já no arcano menor, não. Olha, você tem que olhar para isso, isso daqui que está acontecendo, mas logo isso vai ser resolvido se você tomar essa decisão ou se você compreender dessa forma. Então, os arcanos menores, eles têm essa dinâmica mais rápida de resolução, tá? Então, vai depender muito da situação da pessoa para tiragem. Então, se a maioria das cartas de tiragem são arcanos maiores, é provável que haja um assunto importante que precise de mais atenção na vida do consulente, tá? Se uma carta de arcanos menores é puxado, então é provável que exista uma solução muito simples para o problema, ou que o evento irá ocorrer rapidamente. Os 4 naipes são associados com os 4 elementos. Espadas é ligado ao elemento ar. Elemento ar sempre vai falar do nosso lado intelectual, de comunicação, de pensamentos. Então, sempre que você virar uma carta de arcano menor, que seja voltado ao naipe de espadas, é alguma coisa que você precisa resolver de maneira prática, usando o seu intelectual, usando o seu conhecimento, tá? O naipe de paus, ele é ligado ao elemento fogo. Então, geralmente, ele vai falar de uma atitude que você tem que tomar, usar a sua criatividade, que é momento de você agir, é uma energia mais impulsiva, é uma energia de resolução rápida também, tá? Mas para resolver, quando sai o naipe de paus, geralmente a gente vai ter que ter coragem, a gente vai ter que ir no impulso. Não é igual o naipe de espadas, que é algo mais estratégico, mais racional, que a gente vai precisar acessar. O naipe de ouros, ele é ligado ao elemento terra. Então, geralmente, ele vai estar associado a dinheiro, a valores pessoais, a necessidade de segurança daquela pessoa, estabilidade, mas principalmente dinheiro, tá? E o copas ao elemento água. Então, geralmente, copas vai estar relacionado a amor, a sentimentos, emoções, relacionamento amoroso, tá? Geralmente, numa tiragem, quando sai o naipe de copas, é muito favorável para trazer realmente uma resposta ali, se a pessoa estiver querendo saber sobre relacionamento, tá?
Mas aí vocês podem falar, mas então como que eu vou usar só os arcanos maiores, se pode ser que tenha uma questão ali mais rápida de ser resolvida, né? Vocês podem interpretar aquilo, porque depende muito da pergunta da pessoa, né? Se for realmente uma pergunta mais profunda, aquele arcano maior, ele vai estar mostrando que precisa de um processo. Se for uma coisa mais rápida, ele vai trazer também a resposta e a resolução da mesma forma. Quando a gente for fazer as tiragens, eu vou trazer exemplos para vocês também em relação a isso, tá? Por isso que é legal usar o tarô completo, porque aí você consegue dar um direcionamento melhor, tanto para a pessoa quanto para você mesmo, tá? O tarô, ele é muito É, intuitivo, né? É desculpa claro. te interromper, Oi? amor. Desculpa te interromper. Imagina! Eu perdi o significado de espadas e paus. Você podia repetir, por favor? Claro, meu amor. Deixa eu voltar aqui o. Então, voltando aqui, o naipe de espadas, ele vai estar ligado ao elemento ar, e o elemento ar, ele tem a ver com o nosso campo mental. Então, geralmente, quando a gente tira uma carta que envolve o naipe de espadas, está pedindo que a gente crie uma estratégia, que a gente use o nosso conhecimento a nosso favor, tá? O naipe de paus, o elemento fogo, vai precisar de uma atitude, de coragem e criatividade para lidar com a situação. Pode falar de conquistas pessoais também, o naipe de paus. O de ouros vai estar conectado ao elemento terra, ou seja, dinheiro, valores, segurança e estabilidade. E o de copas ao elemento água. Então, ele é conectado ao nosso emocional. Fala de relacionamento amoroso, de sentimentos, tá? Pode falar muito do passado também, inclusive, alguma orientação do passado, certo? Perfeito. Então, vamos para a questão da intuição e da conexão, tá? Então, a leitura de tarô depende muito da nossa intuição. É claro que é importante a gente saber o significado de cada carta. No começo, vocês vão tentar decorar cada uma delas, é meio que no decoreba mesmo do significado, tá? Mas a intuição, ela precisa estar aflorada para a gente poder receber os insights e passar para o consulente, ou a gente receber as respostas também que o tarô está pedindo, né? Geralmente as pessoas falam que o tarô não tem uma conexão com a espiritualidade, mas eu acho que toda ferramenta de autoconhecimento vai trazer uma orientação espiritual, até porque nós somos feitos, né, de corpo, mente e espírito, e é o nosso campo espiritual que vai ser muito trabalhado no tarô, e aí o nosso campo mental que vai traduzir aquilo para que a gente possa ou compreender ou para passar para o consulente, tá? Então, a leitura do tarô depende muito da intuição e da capacidade de interpretar as cartas de forma simbólica e intuitiva. Quando a gente for tirar o tarô para alguém ou para nós mesmos, é legal a gente fazer um ritual, alguma coisa que traga tranquilidade, tanto para nossa mente, para que a gente não coloque nenhum tipo de achismo na hora de tirar a carta, né? Ah, eu acho que é isso, ou trazer uma percepção pessoal. Isso também é muito complicado, principalmente quando a gente tira a carta para nós mesmos, né? Então, eu não gosto muito dessa tiragem, porque geralmente a gente quer ler aquilo que a gente deseja, né? É legal ter uma outra pessoa interpretando, porque aí ela vai estar neutra naquela interpretação. Então, para outras pessoas, a gente precisa ficar ainda mais neutro, a gente não pode colocar nenhuma percepção nossa. Por isso que a intuição, ela é tão importante, e a gente vai precisar confiar na intuição. No começo pode ser um pouco complicado, vocês vão buscar racionalizar demais as cartas, mas depois parece que vem um sopro, assim, no nosso ouvido, e a gente consegue entender direitinho o que aquela tiragem está acontecendo. Às vezes você nem conhece a pessoa, nunca viu, às vezes a pessoa passa para você as perguntas, você vai mandar por WhatsApp, por exemplo, mas você consegue trilhar uma história mesmo para traduzir para a pessoa o que aquela tiragem está trazendo para ela, tá?
E o ideal é buscar uma conexão pessoal com o baralho, observando como que ele pode refletir suas próprias experiências e percepções. Então, uma coisa que eu recomendo para vocês, se caso vocês têm interesse em trabalhar com outras pessoas com o tarô, é vocês fazerem um período do diário do tarô. Ajuda muito, tá? Como que funciona o diário do tarô? Vocês podem começar só com o arcano maior, né, que é mais fácil a interpretação, e vocês vão tirar um momento do dia de vocês para meditar primeiro, né, para deixar a intuição bem aflorada, a mente tranquila, porque a intuição vai trazer os insights e a mente vai interpretar aquilo, né, e vai trazer a compreensão, tá? Então, é legal vocês terem um período ali de meditação, e vocês virarem todas as cartas primeiro, tá? Todas as cartas de arcanos maiores. E vocês enxergarem mesmo, olharem, se conectarem com cada figura, tá? E aí, o primeiro passo é vocês detalharem o que cada figura vai dizer para vocês nesse diário, tá? Então, o que, que o louco quer dizer para vocês, as cores que tem a carta do louco, o que, que vocês enxergam, qual a sensação que vem ao se conectar com aquela carta. Depois o mago, o que, que o mago está querendo me dizer, quais são os elementos que tem nessa carta, e aí vocês vão fazer com as 22 cartas dos arcanos maiores. Quem já tiver o baralho e quiser começar a fazer esse movimento, a próxima aula vai ser de arcanos maiores, né? Mas se vocês já quiserem ter essa percepção para ver como que está a intuição de vocês, eu acho bem legal, tá? E depois vocês podem fazer a tiragem diária. Uma vez por dia, vocês viram realmente uma carta e vê o que, que ela está trazendo para vocês. E anota, tá? Depois, vocês podem fazer perguntas. Então, hoje eu quero saber como que vai ser o meu dia, ou eu tenho uma reunião de trabalho, quero saber como que eu posso me posicionar, né? Qual o possível resultado desse movimento. Escreva a pergunta, tire a carta, se conecte, receba as informações que ela está trazendo para você, lembrando que não tem certo ou errado no tarô, tá? É por isso que ele é muito intuitivo e que a gente precisa tirar um pouco do nosso lado racional para interpretar o tarô, e daí vocês escrevem a resposta ali que aquela carta trouxer para vocês. Isso vai gerando segurança para que quando vocês estiverem sem o livro, sem o caderno de vocês, ao virar a carta, vocês já vão saber algumas práticas, algumas formas de se conectar com aquela figura, com o que aquela carta está trazendo para vocês conseguirem passar para o consulente a interpretação. Por isso que é muito legal estarem atentos a todos os elementos que a carta traz para vocês. E aí que entra a questão do tarô de Waite, porque até nos arcanos menores vai ter também essas figuras com elementos e que pode facilitar a leitura de vocês. Quando vocês decorarem o significado das cartas, caso vocês comecem com o tarô de Waite, daí vocês vão conseguir entender rapidamente também o de Marcélia, tá? Mas é mais no sentido de interpretar mesmo. Qualquer tarô que vocês usem, né, baseado no de Marcélia, que foi o primeiro, independente do desenho, a interpretação vai ser sempre a mesma, tá? Os significados, as palavras-chave serão as mesmas, mas é importantíssimo se conectar com a figura, ter essa troca com o baralho, porque vai gerar essa conexão pessoal. Outra coisa que é importante é o baralho ser de vocês, né? Não emprestar para outras pessoas, porque a energia vai influenciar, tá? Então, às vezes, vocês emprestam, ou uma outra pessoa tira no lugar de vocês percebem que parece que acontece uma desconexão mesmo. Parece que na hora que vocês vão usar, o baralho não traz a resposta que você deseja. Eu vou ensinar ao longo do curso também limpeza das cartas, tá? Então, é legal em cada tiragem fazer a limpeza, porque você intencionou uma pergunta para alguém, ou intencionou uma pergunta para você mesma, é legal dar um reset no baralho para vocês poderem se conectar, tá? Oi, meu amor, tem alguma dúvida? Tenho. Você falou da questão do baralho, né? Ser muito pessoal, não emprestar para ninguém, se desconectar dessa energia. E quando a pessoa, por curiosidade, quer ver
posso ver, ela toca nas cartas também, a gente precisa de todo um processo depois, né? Ou a gente Depois, fala, não pode tocar. do jeito que vocês preferirem, né? Eu não consigo ser essa pessoa de falar, não toque, eu emprestaria para a pessoa, mas se alguém tocou no baralho, entrou em conexão com ele, se você for fazer uma tiragem, mesmo que você já tenha limpado, né, ter guardado ele direitinho, e a pessoa se conectou, numa próxima tiragem, você vai precisar fazer novamente algum ritual que traga essa conexão novamente, tá? Eu vou trazer sugestões de conexão com o baralho, mas não precisa ser uma regra, são só sugestões. Igual o diário do tarô é uma sugestão também, tá? Às vezes tem pessoas que não são muito adeptas de escrever, então vocês podem visualizar a carta e ir se conectando com ela. A percepção vai vir do mesmo jeito, certo? Vamos lá, eu acho que dessa primeira parte a gente encerrou aqui os conteúdos. Vocês ficaram com alguma dúvida? Tem alguma questão aí que pegou, dúvidas? O que vocês precisarem? Estou aqui. Nenhuma? Da minha Que parte, bom! Oi, você tem alguma dúvida, meu amor? eu não tenho nenhuma dúvida. Não? Não. Ficou claro para Eu vocês? acho que a dúvida vai vir conforme for passando os dias, sabe? Sim, e como eu falei no começo, não sei se você já estava, eu vou deixar aberto o grupo do WhatsApp. Se surgirem dúvidas ao longo desses dias, até a próxima quinta, pode ir perguntando para mim, tá? É legal deixar lá no grupo, porque pode ser a dúvida, inclusive, de outra pessoa, ou pode gerar algum insight aí, né, para alguém. Então, vocês podem compartilhar. A partir de agora, eu estou disponível para tirar qualquer dúvida de vocês até depois do curso, tá? Tá bom. Você vai disponibilizar algum caderno, PDF com o significado Vou. ou a gente que anota? O que eu estou passando para vocês vai ficar disponível na plataforma que eu vou mandar para todo mundo amanhã por e-mail, tá? E vai ter outras apostilas também que eu vou atualizando e vai ficar sempre disponível para vocês nessa plataforma. Legal. É porque no tarô que eu tenho, ele vem um livrinho, mas assim, ele não é muito bem explicativo e também é um pouco raso, né? É E aí, raso. você busca na internet, cada lugar fala uma coisa. Então, assim, é bom a gente se apegar a uma direção e seguir aquilo, né? Para que a gente se conecte com aquilo mesmo que a gente acredita, né? Você não fica... Sim, exato. Os livros de Jung, que fala do tarô, é muito legal, se caso vocês tiverem interesse. Ele tem uma abordagem muito simples, apesar de ser antigo, né? Mas ele tem uma abordagem, as traduções foram ficando cada vez mais claras, e ele tem uma pegada muito holística para olhar para o tarô. Porque a maioria de livros de tarô, um que eu gosto muito, mas ele tem um lado sensacionalista, é a Bíblia do Tarô. Ele é legal para saber assim palavras-chave. Inclusive, eu peguei algumas referências desse livro para trazer para vocês, e ele é bem explicativo na parte de conectar com baralho, tudo isso ele tem aqui na Bíblia do Tarô. Mas, às vezes, na explicação da carta, entra num lugar bem sensacionalista, né? Aí fica aquela sensação de que, por exemplo, a carta da morte fala literalmente de morte, sabe? E não, coisa mais, assim, voltada à transformação. Então, de Jung, se vocês têm o desejo de aprofundar, eu recomendo. Qualquer livro que tenha conexão de Jung com o tarô vai ter uma abordagem bem legal e bem holística, bem espiritual também, em relação aos arquétipos, tá? Tá ótimo. Mais alguma dúvida, gente? Eu tenho um monte de dúvida, mas eu acho que eu vou deixar para as próximas aulas, porque já são outros assuntos. Quando a gente entrar nos arcanos maiores... Ansiosa demais, Quando a gente entrar na tradução das cartas, aí com certeza. Essa primeira aula foi justamente para a gente se conectar com a história, entender o processo, como que o tarô chegou até nós, né? Por que a gente usa o baralho dessa forma. E, claro, se surgir nesses assuntos também algum tipo de dúvidas, mandem para mim, tá? Ou a gente pode ir no começo da próxima aula também, se surgir aí muitas dúvidas, mas é na próxima aula que a gente vai começar a entrar de fato mesmo nos significados
de cartas e depois as tiragens. Então, provavelmente é onde vai surgir mais dúvidas mesmo. Perfeito. Certo, gente? Obrigada, viu? Uma ótima noite, então, para todo mundo. Ai, obrigada. Gente, fez sentido para vocês? Ficou legal dessa forma dinâmica da aula? Sim, super. Ah, legal, Perfeito. legal. Se vocês não gostaram de algo, traga o feedback para eu ir melhorando ao longo do processo aqui também, tá bom? Pode deixar. Obrigada. Obrigada. Eu vou mandar no grupo os livros que eu acho legal vocês terem, caso vocês já quiserem ir adquirindo ao longo do curso, tá bom? Tá bom. Tá bom. Gente, obrigada. Obrigada. Gratidão Boa mesmo. noite. Obrigada, boa noite para vocês. Bom descanso.